Dizem que na prática a teoria é outra. Será? Nem sempre. Muitas vezes a prática acaba confirmando a teoria e nos ajudando a entender por que as coisas são como são. Por isso, da importância das atividades que vão além do espaço da sala de aula na graduação. E se a prática é importante para qualquer área, na Faculdade de Medicina, estar em contato com o paciente é fundamental. Hoje nós vamos conhecer um programa que une várias disciplinas da área da saúde, promovendo ações de ensino, pesquisa e extensão. É o Programa de Educação Continuada Ligas Acadêmicas. São elas que dão a oportunidade ao aluno de conhecer na prática o dia a dia das diferentes áreas médicas. E aí, quer saber mais sobre esse programa? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O programa Educação Continuada em Saúde e Ligas Acadêmicas tem como objetivo focar o olhar no aluno para além da sala de aula. Consultar um colega como parte prática de uma aula é bem diferente do que consultar casos reais no dia a dia de um profissional da área médica. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do programa, a professora Maria Lúcia Dalmagro. Mas antes disso, conferem uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A reportagem traz a opinião de alunos que fazem parte de algumas das ligas. As ligas, elas precisam ter esses 3 pontos, que são pesquisa, ensino e extensão, e elas são muito voltadas para essa parte de extensão. Então, além do ensino, que no caso seriam as aulas, e das pesquisas que a gente faz, as ligas focam muito nos projetos de extensão. Então, dependendo de cada área de atuação da liga, eles vão desenvolvendo projetos específicos. Você passa um semestre, digamos, tendo várias matérias. Em algum momento você vai ter contato com aquilo que mais chama atenção. Só que a liga, ela te proporciona a oportunidade de você dar continuidade a isso. Por exemplo, eu estou tendo oncologia só agora, no 6º semestre da faculdade, e eu vou ter por um semestre. E eu estou na liga há 1 ano e meio, então eu já tenho, sabe, essa vivência desde antes. Eu acho que a importância da liga está em trazer, às vezes, alguns assuntos que não são abordados durante durante o dia a dia acadêmico, porque a gente se forma um médico generalista, né? Então a gente sabe um pouco de tudo. E aí a liga traz essa contribuição de a gente focar em alguns assuntos que talvez a gente não vê no dia a dia e que vão ser importantes lá para frente. Para mim foi um grande crescimento, tanto pessoal quanto profissional, porque eu aprendi a principalmente me relacionar com pessoas de vários cursos, que é uma das características da nossa liga. E ela complementou áreas, lacunas que tem na nossa caminhada de estudante. Por exemplo, na liga de cirurgia, ela me proporcionou eu entrar mais em cirurgias, eu assistir mais, ter mais contato com o futuro, que eu pretendo ser cirurgião. Porque, queira ou não, quando a gente entra na faculdade, quando eu entrei, por exemplo, na liga, a minha primeira vez eu não sabia como que era o bloco, eu tive essa oportunidade de saber como se lava a mão corretamente, como se portar lá, como se veste, tudo mais, que é diferente do nosso dia a dia. Uma coisa que eu acho muito legal é esse projeto de ensinar reanimação nas escolas, porque pelo menos a visão que a gente tem é que isso pode efetivamente salvar vidas. Então a gente conversa com alunos principalmente de 3º ano do ensino médio, mas de alunos no ensino médio inteiro. A gente vai até as escolas, faz uma pequena aula teórica e a gente tem os bonecos que simulam para fazer as compressões. Então a gente faz a parte teórica e depois a parte prática. Então a gente ensina eles a fazer a reanimação cardíaca nos bonecos. Eu acho que o pessoal foi justamente nessa parte de eu perceber que eu posso fazer muito mais coisas do que eu achava que podia. Tudo bom, professora Maria Lúcia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Professora, o que são exatamente as ligas? As ligas acadêmicas, elas surgem como atividades, como uma estratégia extracurricular com o objetivo de ampliar conhecimento do aluno, além daquele que ele adquiriu em sala de aula. Uma questão importante da liga acadêmica é que ela deve trabalhar as questões de transformação social.
quando se fala em tripé, né, no ensino, pesquisa e extensão, eu gostaria de frisar a questão da extensão, que as ligas desenvolvem atividades, né, além de eventos, mas sim de atividades contínuas, com articulação com políticas públicas, com os diversos setores, tipo assistência social, educação. Nós viemos há 2 anos desenvolvendo ações no Centro de Referência e Atenção à Saúde, né, no CRAS, com a Liga Acadêmica da Lagos, por exemplo, que é da ginecologia e sexologia. Então, para quem está nos assistindo entender um pouquinho, a Liga são grupos de alunos e orientados por professores que estão organizados por temáticas, por assim dizer, e que desenvolvem ações e atividades a partir dessas temáticas junto à comunidade, experimentando casos reais dentro daquelas diferentes áreas. Isso. O aluno, ele participa da liga conforme a área de interesse, né? Tá. Então, como a gente fala, ligas acadêmicas, elas são propostas pelos alunos, através da coordenação de um professor. E dentre essas atividades, o aluno propõe para a comunidade, mas ele também ouve a comunidade. Então, na realidade, esses setores no qual ele desenvolve ações, eles costumam fazer reuniões, ver qual é a necessidade naquele momento desse setor, dessa instituição, para aí eles planejarem as suas ações. Então, hoje a UPF tem 19 ligas, é isso? 19 ligas acadêmicas. 19, é muita liga, né? E esses grupos, por exemplo, essa que tu citaste agora, a de ginecologia, né? Então, existe um grupo de alunos orientados por um professor, uma professora dentro dessa área e juntos planejam, através de ouvir a comunidade, ações para serem desenvolvidas dentro dessa área, nesses espaços onde a comunidade tem acesso. É isso? Isso. Vale ressaltar que a primeira liga surgiu em 2019 na UPF. 2015? 2009, desculpa. E em 2015, no final, a gente começou um trabalho para poder regulamentar essas ligas. Então, durante 6 anos, elas funcionaram sem uma regulamentação muito clara. Exatamente. Mas de um movimento muito espontâneo. Isso. Então, por questões institucionais também, a gente tentou, junto com os alunos, elaborar esse regulamento que pudesse vir de encontro à necessidade do aluno também, não apenas uma questão formal, mas sim que fosse factível à realidade daquilo que eles gostariam de desenvolver. Então, a partir dessa regulamentação aprovada, a gente constitui o Conselho de Ligas Acadêmicas, que também é regimentado e que se reúne mensalmente, né, com dia, horário e local definido, para as questões de sugestão, de acompanhamento, de aprovação, de avaliar como as ligas estão desenvolvendo suas atividades e também propor algumas questões. Ouvir também. Então, o Conliga é composto por professores, docentes e discentes, e as ligas acadêmicas, dentro da sua regulamentação, elas têm alguns critérios. Por exemplo, de 10 a 25 alunos deverão compor uma liga. Essa liga deverá imprescindivelmente ter 2 alunos de outros cursos ou mais. Para incentivar a questão da multidisciplinaridade. Exatamente. Então, tendo esta questão, eles publicam os editais, né, para a seleção, contemplando outros cursos. Após a seleção, se trabalha toda a questão de documentação dos alunos, termo de seguro, de aluno voluntário, enfim. E aí começa a planejar as atividades. Diante dessas atividades, vale ressaltar que o aluno tem que ter 75% de participação em todas as atividades que a Liga desenvolve. Para se manter na Liga. Para se manter na Liga. E o que eu considero importante na Liga Acadêmica é que ela deve ser e ter uma proposta de transformação social. Que isso é extensão, né? E também ter a articulação com as políticas públicas. É claro, a articulação com as políticas públicas a gente precisa articular mais. Mas a gente vem tentando, né, fazer esse trabalho junto com as ligas e hoje eu considero que se conseguiu ampliar algumas questões com relação a isso.
Outra questão importante com relação às ligas acadêmicas é que os eventos, eles são abertos à comunidade. E eles têm o objetivo de ampliar o conhecimento não só do aluno, mas da comunidade também em termos de informações gerais da área da saúde. Além desse olhar para as atividades propostas, para o trabalho realizado, o Conselho das Ligas e cada uma das ligas, de alguma forma, tem uma maneira de mensuração, de avaliação do impacto do que está sendo feito nas comunidades junto às quais as ligas estão atuando? Bem, claro, tem toda a questão formal dos relatórios bimestrais, enfim, mas a gente incentiva para que, através de pesquisa, né, ou de estudos realizados na comunidade a partir da ação desenvolvida, a gente consiga fazer uma análise desta situação para avaliar se isso está sendo efetivo ou não. Eu considero um dos itens importantes é a solicitação de retorno em determinados setores ou instituições. Por exemplo, escolas, sempre que se desenvolve algum tipo de ação, ela solicita para que o próximo ano a gente retorne. Outro exemplo é a questão do CRAS, que a gente ficou 3 anos e meio desenvolvendo ações a partir da Liga de Ginecologia e Sexologia, trabalhando com adolescentes nas diversas temáticas. A questão da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a questão de você conhecer o corpo, a autoestima e outras temáticas importantes relacionadas à adolescência. Prevenção do uso de drogas, né? Então, eu considero que este resultado a gente faz através de pesquisas e estudos. E também na resposta que a instituição nos dá, né? É de solicitar o retorno. De pedir que vocês voltem. Exatamente, e continuem. Sinal de que o trabalho teve algum impacto na comunidade. Professora, nós falamos aqui muito do CRAS, da escola, desses espaços que são espaços públicos, vamos dizer assim, de circulação pública. Mas, por exemplo, nós ouvimos um depoimento de um aluno que falou do bloco cirúrgico, né? Então, essa liga não necessariamente atua nesses espaços do CRAS, da escola, mas ela precisa de um hospital, efetivamente, para se constituir, né? Como é que é feita essa amarração da atuação das ligas dentro desses outros espaços? Bem, existem diversas temáticas. E, com certeza, algumas delas têm um desenvolvimento de atividades mais voltadas para a área hospitalar. E clínica, né? E clínica. Mas o objetivo, por exemplo, a gente tem liga de espiritualidade e práticas integrativas no SUS. Esta é uma liga que, com certeza, desenvolve mais atividades voltadas à comunidade. Perfeito. Por exemplo, a Liga Acadêmica de Saúde da Família. Ela desenvolve atividades voltadas mais para a comunidade. A questão da Liga de Cirurgia, é óbvio que ela fica voltada muito mais para a área hospitalar, mas a gente incentiva que a questão não é apenas estar no bloco cirúrgico, estar acompanhando o paciente, mas todo o processo anterior e posterior a uma cirurgia. A questão da humanização, de conhecer a família que veio e realizou essa cirurgia, de poder fazer esse acompanhamento. Quer dizer, mesmo algo que para nós, que somos leigos, parece uma coisa bastante técnica, transcende esse processo para ter uma visão mais sistêmica da realidade de quando tu tem uma vida nas tuas mãos, né? Sim. Que bacana. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é um programa de extensão que busca levar o aluno participante a conhecer a realidade e a importância das diversas áreas médicas. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do programa, a professora Maria Lúcia Dalmagro. Mas antes, você fica sabendo um pouco mais sobre a profissão do médico. Você sabe há quantos anos existe a profissão médica? A medicina é muito mais antiga do que você imagina. Para a tradição ocidental, Hipócrates é considerado o pai da medicina e viveu entre 400 a 377 anos antes de Cristo. Até o século XIX, os barbeiros, entendidos da arte de cortar,
tornaram-se os cirurgiões barbeiros, que prescreviam remédios, faziam pequenas cirurgias e partos difíceis. No Brasil, a Academia Nacional de Medicina foi fundada em 1829, pelo Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles. Porém, até o século XIX, ainda existiam muitos curandeiros, charlatães e feiticeiros. O Brasil hoje possui mais de 450 mil médicos, sendo 2,18 médicos por cada 1.000 habitantes, média superior à preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Olha que bacana, né? Ou seja, por falta de profissionais, não podemos carecer de atendimento, né, professora Maria Lúcia? Eu estava observando o nosso Fique Sabendo e eles comentam que em 1829 surge a Academia Brasileira de Medicina, né? 100 anos depois, quase 100 anos depois, surge a primeira liga no Brasil. É isso, professora? Isso. Em 1920, surgiu a primeira liga acadêmica, que na época o nome foi Liga Acadêmica de Combate à Sífilis. Né? Que pertinente, né? Ainda hoje. Exatamente. Uma temática atual e que a gente tem que ficar de olho, né? Nesta patologia, que a prevalência é alta, né? Então, nesse período surgiu essa liga, por razões óbvias, né? E que no decorrer dos anos elas foram surgindo em diversas universidades, não só nas faculdades de medicina, mas em outros cursos também. Na Universidade de Passo Fundo, a primeira liga surge em 2009, como a gente falou, com a temática medicina intensiva. E acho que ela foi de grande valia, né, neste período, que foi o motivo dos alunos começarem a se interessar, embora a temática seja voltada mais para a questão hospitalar. Hoje a gente possui, então, 19 ligas e as ações, elas têm o cunho, né, de trabalhar na comunidade. Precisamos intensificar mais estas ações. E o objetivo também é desenvolver ações de promoção e prevenção, né? Então, quando a gente fala liga de combate à sífilis, anterior disso a gente tem que pensar, nós precisamos trabalhar em promoção e prevenção de doenças, né? Não só as prevalentes, mas que a gente tem que ter esse controle também. Então, eu acredito que a questão das ligas, elas são importantes. Hoje existe no Brasil a associação, né, de todas as ligas, no quais as ligas são vinculadas por interesse, né, porque nós temos o Programas de Educação Continuada Ligas Acadêmicas, e as ligas da instituição estão vinculadas a este programa. Mas as ligas também se vinculam a uma associação de ligas acadêmicas do Brasil. Como qualquer atividade ou profissional, se liga a algum tipo de conselho, de grupo, de associação. E é importante porque os alunos também podem compartilhar informações, atividades, né, que um realiza, ou essa é importante para a gente, essa não é, enfim. E eles começam a filtrar, né, e ter esse senso crítico, né, diante daquilo que ele quer ampliar o conhecimento. E diante disso, a gente conseguiu avançar nesse processo de regulamentação e, como eu falava antes, eu acredito que isso foi importante, está sendo importante. E o retorno dos alunos está sendo muito bom, né? Além da questão da burocracia que se tem, isso favorece para que o aluno tenha a possibilidade de conhecer sobre gestão também, né? De poder ter uma regulamentação, ter um compromisso, né? Embora ele tenha autonomia nas ações que ele pretende desenvolver, ele está regulamentado. Professora, essa sua fala me remete a duas perguntas que podem aparentemente parecer um desvio do nosso assunto, mas que são pertinentes especialmente para quem está nos assistindo, né? A primeira delas é assim, hoje a medicina faz parte da vida de todo mundo, né? Quer dizer, antes de nascer, tu já tem no mínimo 2 ou 3 médicos olhando por ti, né? Que é o obstetra e o pediatra que está ali esperando você nascer. Quer dizer, já são 2 médicos que vão ali para te cuidar quando tu nasce. Quer dizer, ela nos acompanha, a saúde, né? Os profissionais da saúde nos acompanham ao longo da vida inteira. Mas hoje nós temos aquela febre da internet, né? Então vai todo mundo correndo buscar informação na internet. Como é para esse novo profissional
Nesse cenário, especialmente esse profissional que está indo lá pelo caminho das políticas públicas, que é um espaço precarizado ainda no país, o que faz com que as pessoas procurem talvez até mais essas informações fora dos lugares convencionais, procurem na internet porque não tem um atendimento adequado, ou porque não tem profissionais, ou porque não tem condições, né? Como é que é para esse aluno realizar esse enfrentamento dessa questão da informação confiável, da palavra do médico, nesse espaço que é um espaço de tanta carência? Bem, tem uma questão e que a gente ouve, essa questão da busca de informações através, né, das mídias sociais. A gente sempre fala, tem que saber filtrar. Mas o que é saber filtrar? Né? E nem todas as pessoas têm a informação para que ela possa conseguir diferenciar qual informação eu posso utilizar para a minha vida e qual eu não devo utilizar para a minha vida. Então, eu acredito que a formação hoje, ela tem que estar voltada para as questões gerais do ser humano, né? De considerar a pessoa como um sujeito, de ele saber que ele tem os seus direitos com relação à saúde e um sistema único preconizado no nosso país, mas que ele também tem deveres com a sua própria saúde. E eu considero que a comunicação e essa relação entre médico-paciente ou paciente e os demais profissionais da área da saúde, ela tem que ser intensificada. Então, eu posso discutir com você com relação à doença que hoje, né, está me acometendo. E eu devo solicitar a você as informações que eu preciso. E muitas vezes essa liberdade de ter essa comunicação, de poder perguntar e de saber ouvir também, ela fica um pouco a desejar. Então, assim, a Universidade Passo Fundo, na sua faculdade de medicina, a gente tem estimulado, porque essas questões da humanização e da comunicação e da informação, elas, de fato, precisam acontecer entre relação médico-paciente. Porque só vai existir uma relação médico-paciente efetiva quando se tem uma boa comunicação. Então, esse é um dos objetivos das próprias ligas, nesses espaços. Com certeza. Então, quando se trabalha, por exemplo, a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. Essa Liga Acadêmica, ela está lá no serviço, na atenção básica, desenvolvendo as suas ações. Ela conhece a comunidade na área da abrangência que está atuando. Ela consegue ter essa articulação com as políticas públicas existentes naquele território e o profissional pode estar, neste momento, com os acadêmicos desenvolvendo essas ações. E eu considero importante estar na comunidade. Você conhecer o território que você desenvolve as ações e estar na comunidade. Presente, fisicamente. Fisicamente e podendo ter esse contato direto, não com o paciente só, mas com a sua família e com a comunidade. Porque a gente tem que trabalhar com determinantes sociais no processo de saúde e doença. O que de fato está levando as pessoas a adoecerem? Até porque hoje a gente já sabe que, às vezes, os sintomas do corpo, eles são sintomáticos de outras ordens, né? Que o corpo acaba absorvendo e transformando em doença. Exatamente. Né? Então, a proposta é essa, né? É que você, de fato, tenha uma comunicação efetiva e que o paciente tenha liberdade de perguntar e que o profissional também tenha interesse em informar. Professor, e uma outra questão que me chamou a atenção é essa questão, por exemplo, de que a primeira Liga Acadêmica Brasileira é uma liga que trabalhava o combate à sífilis, né? E que agora a sífilis é uma doença que tem voltado e tem aparecido de forma muito agressiva, né? Não agressiva só na pessoa, mas agressiva como sociedade, né? Impacto social. O impacto social. E aí eu fico pensando qual é o papel das ligas acadêmicas, inclusive em trazer à tona assuntos que nós já considerávamos superados. Por exemplo, a sífilis está erradicada, ou hoje não se fala mais muito em sarampo, por exemplo, né? Mas quando ou cachumba, não se falava muito até um surto de pouco tempo atrás. Então, qual é o papel das ligas, né, em resgatar assuntos e dizer, olha, essas doenças, elas foram erradicadas, ou elas não são mais comuns, mas elas ainda estão aí, né? Como exemplo, a Liga de Infectologia, né, que a gente tem na universidade hoje,
que inclusive é coordenada por um professor infectologista e que desenvolve várias ações na comunidade, em praças e escolas, para poder informar as pessoas com relação a essa patologia, por exemplo, a sífilis, que nada mais menos é do que prevenção, né? E que hoje as pessoas não acreditam, talvez, de que eu posso estar contaminada por um vírus que eu nem sei que existe. Porque não se fala mais sobre o assunto, não se fala mais. né? É a questão da AIDS, da hepatite, né? Que muitas vezes a gente negligencia e que, de fato, ela está aí, né? Então, assim, as ligas têm esse papel, não só de ampliar o conhecimento do aluno, mas sim de divulgar essa informação e este conhecimento para a comunidade. Porque as ligas são quem... A liga ou a universidade, ou os especialistas, os médicos, são quem tem essas informações para compartilhar, né? Professora, uma outra questão é em relação ao acompanhamento de profissionais, né? Então, claro, quando tu monta uma liga, tem o professor orientador aqui dentro da universidade, mas quando esses alunos chegam nesses espaços, eles também se deparam com os profissionais que estão trabalhando nesses espaços. Qual é o papel desses profissionais em relação à formação dos alunos através das ligas? Bem, em primeiro lugar, a liga pode ser composta por profissionais também. Ah, que bacana. A gente não tem hoje, em nenhuma liga, profissionais atuando. Eu acredito que essa liga que foi aprovada para este ano, que é a questão da espiritualidade e práticas integrativas no SUS, a gente consiga trazer os profissionais para fazer parte dela e também desenvolver ações lá na comunidade junto à equipe de saúde daquele território. Eu acredito que quando se vai para um espaço que já existe uma equipe que está trabalhando, a gente vai se agregar a ela para trabalhar junto. O aluno, o acadêmico, o professor não é o que tem todo o conhecimento. Ele pode ter o conhecimento, mas muitas vezes ele aprende na prática. Então, essa articulação com a equipe e fazer parte da equipe é que vem trazendo e pode trazer, de fato, como eu posso dizer, de fato, a importância de que a gente tem em ter uma liga naquela comunidade, desenvolvendo até porque o profissional pode ser modelo, né? Sim. Para esse aluno. Sim. Né? Mesmo ainda que não seja um médico, mas um outro profissional da saúde, por exemplo, uma enfermeira que está ali e que tem uma experiência que mesmo o médico, às vezes, ou esse aluno que está chegando, não tem, né? E uma relação de proximidade com essa comunidade que esse aluno ainda está por construir. Exatamente. Né? E com relação a essa questão de estar junto com a equipe, de poder discutir os casos e situações, porque a gente não trabalha tão só com a patologia, mas sim com os fatores que podem levar ao adoecimento, estar junto com a equipe, poder conversar, discutir e traçar planos, né? Isso é importante. Você poder elaborar um plano terapêutico singular, por exemplo, para um paciente, para um usuário do SUS ou para uma comunidade. O que essa comunidade precisa neste momento? Eu não posso elaborar uma sala de 4 paredes e levar isso pronto para a comunidade. Eu tenho que construir junto. Perfeito. Professora, muito obrigada pela tua participação e por ter contado para nós esse trabalho tão bacana que é as ligas. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e os programas estão na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outros projetos e pesquisas realizados aqui na UPF. Eu espero você. Até lá!